Senhor Jesus, estamos com a lição de número 9 para o dia 28 de maio de 2023, classes adultos. Uma família nada perfeita. É o título de nossa lição para esta semana. O texto áureo está em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática diz que tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. O que se planta, se colhe. Esse é o canal Som do Clarim. Você pode inscrever-se gratuitamente. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos novos. E se você quer vídeos mais antigos de outras pré-aulas, visite aí nossas playlists. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 5, capítulo 5, versículos de 13 a 15, capítulo 10, versículos 10 a 13, parte A. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar, e Ilisua, Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Esse é o texto bíblico para a nossa meditação desta lição, que tem como título, vou aqui novamente repetir, uma família nada perfeita. Esta lição traz um estudo a respeito das consequências e da negligência dos pais e o que acarreta para a família. Neste caso aqui, o rei Davi e sua casa, infelizmente, acabaram entrando para a história como um exemplo de uma família nada perfeita. A fim de situar seus alunos, professor, então, mostre que Davi era grande, pois ele teve muitas esposas, sua família era grande, sua família era numerosa. O rei teve mais de 20 filhos. Naturalmente, não era fácil administrar. Entretanto, a escolha que Davi fez influenciou toda a sua casa. E conforme nós lemos em 2 Samuel capítulo 12, versículos 11 e 12, o episódio de Amnon e Tamar é uma dessas consequências, assim como a rebelião e a possessão das mulheres de Davi por parte de Absalão
também são consequências do ato imoral do rei. Vamos refletir o impacto de nossos atos morais em nossas famílias. Através dessa lição, nós vamos ver o que pode acontecer com casos desse jeito, com situações que são semelhantes à de Davi. Esta lição, ela aborda os males decorrentes das escolhas erradas, aqui no caso do rei Davi, e nós percebemos que quem faz essas escolhas erradas às vezes não tem ideia das consequências fatais, as consequências inevitáveis que tem que arcar. É importante que os alunos reconheçam que o que se planta, se colhe. Então, esta lição nos convida a refletir a respeito de como temos agido diante dos nossos filhos, diante da sociedade. É importante, então, destacar que a graça não corre no sangue, mas a conversão sim. Então, a graça, ela corre, como está dito aqui na lição. É importante destacar que a graça não corre no sangue, mas a perversão sim. Aqui está se falando de sangue de descendência familiar. Então, o pecado, ele realmente passa de geração a geração. É importante destacar isso. A perversão, ela passa sim. Por isso, o papel dos pais de transmitir a fé cristã, a devoção piedosa para os seus filhos, não negligenciando a parte fundamental que orienta os filhos, isso é importante. Muitos filhos de Davi não o imitaram em sua devoção, mas seguiram pelos seus passos errados, de forma ainda mais maligna, sem se arrepender. Ou seja, eles repetiram muitas vezes os erros dos seus pais. Então, precisamos orientar para que nossa família seja sempre sadia. O que o autor da lição aqui quis dizer que é importante destacar que a graça não corre no sangue, mas a perversão sim, é essa questão familiar. A graça de Deus vem para cada um, mas nem todos querem. Mas quando realmente a perversão vem assim, decorrente de membros da família, a gente vê que a transmissão é larga, é grande. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, um homem que matou urso, matou leão, venceu o gigante Golias, matou Golias, arrancou a sua cabeça e foi vitorioso, Davi não foi o mesmo como pai de família. Estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem seus papéis que Deus determinou. A história dramática dos pecados na família de Davi nos faz refletir e ver quanta coisa pode acontecer por causa da má semeadura, da desobediência. Veremos que essa família não era funcional por causa das omissões do rei, então presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. A palavra foi: a espada não apartará da tua casa. Então, por quê? Por causa da transgressão do rei. O rei Davi e sua grande família. Observamos aqui. O livro de 1 Samuel mostra a descendência do reinado de Saul, a decadência, Saul estava em decadência, né? E Deus escolhe um homem segundo o seu coração, e esse homem foi Davi. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei de Israel. Deus já havia separado e preparado esse homem para reinar sobre Israel. Davi, nesse momento, a Bíblia diz que ele estava no campo. E quando Davi foi trazido e escolhido e foi ungido,
A Bíblia diz em 1 Samuel 16 e 13 que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Espírito de Deus estava sempre com Davi, o homem de Deus. Então não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar importante missão na monarquia, na liderança de Israel. Ao longo dos capítulos de 1 e 2 Samuel, nós constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito, aqui em 2 Samuel. Foi bem sucedido. Paulatinamente, todas as tribos foram reconhecendo sua autoridade real, que Deus realmente estava com ele, Deus havia chamado, Deus havia confirmado o seu chamado, e assim Davi unificou a monarquia, foi vitorioso em tudo, e o Senhor era com ele para realizar o trabalho que deveria ser feito. Entretanto, a respeito de Davi, mesmo ele sendo ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, e isso foi lhe causando grande prejuízo. Vamos ver. Todos esses casamentos gerou para Davi cerca de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Por quê? Porque priorizou apenas os assuntos do reinado, não é? Como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos, então, tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Há quem diga que Davi foi omisso, e realmente percebemos através do texto bíblico que em várias ocasiões ele realmente foi omisso, principalmente com relação a Amnon, Absalão e outros, e isso lhe causou um grande prejuízo. Filhos carentes na casa de Davi. Vamos ver. Tamar, Absalão, Amnon, Jonadab. Jonadab foi um conselheiro do mal. Jonadab não era filho de Davi. Era primo de Amnon. Por quê? A gente vê aqui, primeiro, Tamar, Absalão e Amnon. Depois, no item 4, tem uma referência a um conselheiro do mal, fazendo referência a Jonadab, que era primo de Amnon. Primo de Amnon. Esse Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi. Vamos ver aqui Tamar. Quem era Tamar? Era filha de Maaca. Esta Maaca era filha do rei Talmai de Jesu e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Absalão era irmão de Tamar. 1 Crônicas 3:2. Tamar era uma mulher bonita e virgem. Sua beleza, sua formosura atraiu a Amnon, seu meio-irmão. Olha que coisa absurda. O filho primogênito de Davi com Ainoã. Então, esse moço, Amnon, se sentiu muito atraído e começou a se apaixonar pela sua meia-irmã Tamar. Observe como o inimigo das nossas almas vai trabalhando, minando as bases para fazer o malefício, trazer o malefício. E às vezes acha brecha, acha lugar. Vamos ver Absalão. Era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Sua história está registrada em detalhes nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel. Então, se você quer saber mais aí sobre Absalão, veja aí 2 Samuel 13 a 19. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com a paz. Porque Absalão trouxe muita guerra, muito desespero, foi uma tragédia. Absalão assassinou Amnon,
seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Amnon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, Davi casou-se com Ainoã e gerou Amnon. 1 Samuel 3:2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Geralmente, essas duas características se combinam: desajuste emocional, paixão carnal. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente, erroneamente, por sua meia-irmã, Tamar. Assim, esse moço ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, por isso não comia, não bebia, e totalmente dominado por essa paixão maligna, ao mesmo tempo desconhecida, ele se avassalou, ele partiu para cima de Tamar, sua meia-irmã. E isso trouxe um prejuízo muito grande porque foi assassinado. Ele foi assassinado. Quem era Jonadab, um conselheiro do mal? Era primo de Amnon, filho de Davi. Amnon, filho de Davi. Jonadab era primo de Amnon. Esse Jonadab era filho de Simeia, que era irmão de Davi. Simeia é um homem, viu? Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Veja só, sagacidade e maus pensamentos. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu a Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Então, Jonadab aqui é o tipo de amigo que não se deve ter nem por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Só vai dar conselho para o mal. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro, conselheiro de Belial. Então, queridos alunos, queridos professores, que situação é essa situação narrada aqui nesse segundo livro de Samuel? O problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. No capítulo 11 deste segundo livro de Samuel, está registrado a falha, o pecado do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto com o profeta Natã. O profeta Natã o confronta o rei com o seu pecado. Mesmo tendo reconhecido seu pecado, ele não pôde evitar as consequências do seu erro fatal. Foi incisivo e fiel à mensagem divina. A mensagem foi incisiva e fiel. E o profeta Natã disse ao rei assim: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Segundo Samuel 12:11. Veja que Deus foi direto com Davi através do profeta Natã. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e envergonhasse publicamente, e o envergonhou em Israel. Veio o incesto e morte também na família. Nós já falamos aqui de Tamar, e as consequências desse ato aí de Amnon e Tamar. Nós observamos aqui que mais tarde o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amnon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amnon. Mais tarde, ele cavou sua morte precoce. Absalão cavou sua própria morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte do seu filho, Absalão, e
consequência sobre consequência. Observamos que no último item, o item 3, terceiro subtópico, que chamamos de item, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do rei Davi, desse problema moral na família, ensina a todos os pais. Isso deixa um ensinamento a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas de nossa família. Nossa família são nosso patrimônio, é o bem que Deus nos deu para cuidar. Temos que ter esse cuidado. Vamos cuidar de nossas famílias para não incorrermos em pecado diante de Deus. Por isso é preciso que os pais façam sua parte acompanhando de perto também o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Observamos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para todos os membros. É preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança a seus filhos, porque estamos vivendo uma época de famílias disfuncionais. Estamos vivendo uma época de distanciamento entre membros da própria família. Época difícil, de transtornos, de desequilíbrio e de tantas coisas nocivas à família. A família precisa se unir, os pais precisam unir os seus filhos, os pais precisam mostrar para os filhos que eles servem a Deus e que seus filhos também precisam servir ao Senhor. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. E nós sabemos que a atualidade está recheada de desastres familiares, tragédias dentro da família. Deus tenha misericórdia das famílias, Deus tem de misericórdia de nós. Então nós agradecemos a sua atenção, nós pedimos que você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, nos ajude a levar mais conteúdos, compartilhe nossos vídeos e assim nós somos imensamente gratos. Nós vamos orar apresentando ao Senhor as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Louvamos e exaltamos o teu nome porque digno és, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fica conosco, opera maravilhas. Nós te pedimos nesta hora a tua bênção sobre todos e assim te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus.